preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, eu quero ser livre para abraçar, eu quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Jesus, caminho que me leva para Deus. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre da mentira, eu quero ser livre dos meus medos, eu quero ser livre de mim mesmo, eu quero ser livre para amar, quero ser livre para abraçar, quero ser livre para servir e dizer para todo mundo que o único caminho é Jesus. De verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. O que eu preciso é de Jesus, de verdade. O que eu preciso é de Jesus, só com Ele é liberdade. Só com Ele é liberdade. Caminho que me leva para Deus. Caros irmãos, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus estamos iniciando mais um de Papo com a Cojade,
essa temporada que Deus tem nos abençoado, tem nos edificado, através da experiência de cada líder que tem passado por aqui. Nós temos saído edificados, né, com aquilo que tem sido conversado, com esses homens de Deus, essas mulheres de Deus que têm participado desse trabalho para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Hoje nós temos aqui dois obreiros, né, que já estão no ministério há um tempo, na estrada há um bom tempo, que é o nosso pastor Célio. Ainda estamos aqui como ADI Guarulhos, né, mas está congregando lá em Botucatu. A paz do Senhor, pastor Célio. Paz do Senhor, presbítero irmão Josias, um privilégio estar juntamente com vocês nesse trabalho com a COJAD. Amém, seja bem-vindo. E também o diácono Diego, né, que está lá em São José do Rio Preto. Paz do Senhor, irmão Diego, seja bem-vindo. Paz do Senhor, meu irmão presbítero Josias. Um prazer também estar aqui junto com os irmãos, participando dessa live aí e passando várias experiências para todo mundo. Amém. Então, antes de mais nada, né, vamos orar ao Senhor para dar o devido início a esse trabalho e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da vida de cada um de nós nesta noite. Pai querido e santo, nós te louvamos, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos feito. Te louvamos, Senhor Jesus, pelo privilégio que nós temos de te servir, de te adorar e bendizer o teu nome. Senhor, venha falar conosco nesta noite, através da vida dos teus filhos, através da experiência do ministério de cada um deles, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos e bendizemos. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Bom, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente. Vou começar aqui pelo nosso irmão Diego. Diego, se apresente, fala um pouquinho, de forma rápida, como você chegou na COJAD, o tempo que você tem trabalhado. Então, a paz do Senhor a todos que estão já online aí conectados. Quero passar para os irmãos que eu me chamo Diego Maradona de Souza, diácono Diego Maradona de Souza. Estamos aqui na cidade de São José do Rio Preto, no Ipiranga, aqui ajudando os irmãos, ajudando a obra de Deus. E nós chegamos à COJAD, somos da COJAD desde lá do setor de Birigui, ajudando os irmãos, ajudando a obra, fazendo a vontade de Deus ali, tanto na liderança setorial, como na liderança local das congregações. Passamos por muitas congregações ali no setor de Birigui, Araçatuba, e hoje nós estamos aqui na cidade de São José do Rio Preto. Fundamos aqui a COJAD, de São José do Rio Preto, e para nós é sempre uma honra poder compartilhar e ajudar a obra de Deus, ajudar o ministério. Sabemos que os dias não são fáceis, mas nós estamos aí, junto com os irmãos, firmes e fortes. Amém. Pastor Célio, da mesma forma, por favor, se apresente. Que bênção, maravilha, a paz do Senhor, todos os irmãos, a qual está aí nos ouvindo através das redes sociais. Sou o evangelista Célio de Oliveira, pouco conhecido ainda no ministério, mas estou satisfeito. O pessoal do setor de Cumbica, setor de Itaquaquecetuba, já me conhece bastante ali aquela região, pois fui líder do setor ali por 12 anos, trabalhei como líder da COJAD, na gestão do pastor Zito, pastor André Ribeiro, depois pastor Vicente. Aí eu me aposentei temporariamente, aí depois veio o pastor Marcos de Oliveira e, assim permitindo, Deus me pediu para mim ajudar ele de novo com direção de Deus e voltei por mais um ano a liderar a COJAD ali de Guarulhos. Se aposentou não, tirou uma licencinha, né, irmão Célio? Deu só uma pausa aí para reiniciar. Bom, você que está chegando agora, você está no De Papo com a COJAD. Hoje nós temos nosso pastor Célio e o diácono Diego aqui para nos contar um pouquinho da sua experiência. Desde já compartilha, curta a nossa página. Você que ainda não curtiu, ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Siga a nossa página no Instagram
e também o nosso canal no YouTube. Né? Se inscreva para que você possa ficar por dentro de todas as novidades da COJAD. A COJAD tem feito um trabalho bem vasto durante essa pandemia, a gente não parou, pelo contrário, a equipe cresceu e eu sou parte desse crescimento, né, que vim junto com a pandemia. Sempre trabalhei com COJAD lá desde a minha adolescência, mas nesse novo formato vim fazer parte a partir deste ano. Então, não deixe de se engajar, meus irmãos. O COJAD tem sido uma bênção na vida de muitos jovens. Nós temos certeza que ainda há muito a crescer. Bom, vocês comentaram aqui de forma rápida a maneira com que vocês entraram, né, na COJAD, mas, Diego, eu queria aproveitar essa brecha que você deu aí, que você comentou que você iniciou um trabalho do zero da COJAD, né, aí em São José do Rio Preto. Queria que você comentasse um pouquinho mais, se aprofundasse um pouquinho como foi, né, de que forma você desenvolveu esse trabalho. Fique à vontade. Então, meus irmãos, sobre a COJAD, a gente já conhecia a COJAD desde lá do setor de Birigui e Araçatuba. E a gente mudamos aqui para a cidade de São José do Rio Preto a trabalho, e como a gente sempre foi do Ipiranga, a gente não deixou. A gente sabia que tinha um Ipiranga aqui em São José do Rio Preto e viemos congregar no Ipiranga em São José do Rio Preto. E quando nós chegamos aqui, tinha um grupo de jovens já formado, só que ainda não era COJAD, não conheciam a COJAD assim como conhece hoje, como estão envolvidos hoje, já sabem de todos os eventos, sabem como que funciona a COJAD. E a gente veio com essa ideia do COJAD, já conhecíamos o nosso irmão Antoniel, chefe, e entramos em contato com ele, falamos que a gente tinha um desejo e tínhamos um projeto de abrir a COJAD aqui em São José do Rio Preto. E ele prontamente atendeu ao nosso pedido, falou que daria todo o suporte, toda a força que precisasse. E a gente começou a trabalhar com a COJAD aqui, implantamos o nome COJAD no grupo, que não era COJAD, no setorial, e começamos a trabalhar com a COJAD. Fizemos o nosso congresso da COJAD aqui em São José do Rio Preto e abriu várias portas através desse projeto da COJAD aqui em São José do Rio Preto, tanto que a COJAD ficou bastante conhecida não só em São José do Rio Preto, como nas cidades vizinhas que tem as nossas congregações, e trabalhamos por um período de tempo, e quando passamos a liderança para o nosso irmão Samuel, que é o líder da COJAD hoje aqui em São José do Rio Preto, nós passamos todo o projeto, tudo que acontecia, com quem que ele falava. E hoje a COJAD ainda anda firme aqui em São José do Rio Preto. É lógico que a gente sabe que os nossos dias não têm sido fáceis por questão da pandemia, mas a COJAD aqui em São José do Rio Preto está viva, firme e forte. Amém. Bom, Célio, por um outro lado, você já vem de uma linhagem de COJAD de muito tempo, né? COJAD sempre foi muito forte ali no setor de Cumbica e desde que eu me conheço por gente, Cumbica lotava os ônibus e ia para a sede, né? E a gente lembra que quando Cumbica chegava era aquela multidão subindo as escadas ali, tomavam parte de metade do nosso tempo ali na nossa igreja matriz. E como que foi se engajar num trabalho que já era maduro, na verdade, né? Que já acontecia, né? Como que você acabou entrando aí, caindo nessa condição de liderar a COJAD? Eu assumi a COJAD do setor de Cumbica depois que o pastor André Ribeiro foi para Curuçá. Ele foi para Vila Curuçá ser co-pastor. Aí ele foi assumir como co-pastor de uma das nossas congregações, que era a Vila Curuçá, que hoje é um setor. Quando o pastor André foi para lá, aí eu era o segundo líder dele, aí ele deixou eu no lugar dele. Mas sempre ficamos próximos, a verdade, nós somos primos, né? Aí, amigos de infância, e aprendi muito com ele. E ele sempre na retaguarda, me dando apoio, me ensinando, Célio, por aqui, Célio, por ali. E aí nós fomos juntos trabalhando, ele ficou ainda algum tempo no setor. Aí depois ele foi para Mojimirim, aí
praticamente fiquei sozinho, junto com o pastor Zito, que era o nosso pastor setorial na gestão. E, glória a Deus, Deus nos honrou, viu? Foi trabalhos abençoados que nós tivemos. Quando nós íamos para a sede, como o senhor falava, enchia os ônibus das congregações, vinha ônibus de Suzano, de Itaquá, de Vila Cruçado, Miliúnas, de Guaianazes, que todas essas congregações eram ligadas à Cumbica. Mas foi bênçãos, foi gestões aí que Deus honrou tanto na gestão do pastor André e na minha, que foi difícil assumir, né? Não foi brincadeira, substituir nada mais do que o pastor André Ribeiro, que você já conhece, o ministério sabe o peso ao qual ele tem. Na época você já era obreiro? Como que estava a sua vida ministerial? Na época, quando eu assumi, eu era cooperador, eu não era casado ainda. Eu namorava e não era casado. E depois que eu casei, o pastor Zito me separou do diaconato. Mas quando eu assumi, eu era solteiro e era cooperador. Eu fiz essa pergunta para emendar na nossa próxima aqui. O que a COJAD significou para o seu ministério? Falando em liderança de COJAD, eu costumo sempre dizer que cuidar de jovens, ou de qualquer outro departamento da igreja, mas como a gente está falando aqui para jovens, né? Cuidar de jovens é praticamente pastorear um pequeno rebanho, né? Uma parte do rebanho dentro de uma igreja. Zelo, cuidado com aquela formação, né? O quanto isso contribuiu, Monselio, para o seu ministério hoje? Josias, eu digo que foi tudo para o meu ministério. Para falar a verdade para o senhor, para aqueles que estão nos ouvindo, foi um aprendizado, foi uma colheita que eu semeei e estou colhendo o que Deus fez na minha vida. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe. O Célio, ele semeou no setor de Cumbica. O Célio plantou ali. O Célio trabalhou desde a época de solteiro, ajudando o pastor Zito. Tem um detalhe. Eu ajudava o pastor Zito, eu comecei na construção de Cumbica, trabalhando, fazer a Igreja 7, trabalhando lá como ajudante, depois pedreiro. E hoje eu sou um mestre de obra para a honra e a glória de Deus, uma multinacional, diga-se de passagem. Mas foi tudo ali, trabalhando. Os jovens que estão me ouvindo hoje, pega isso como exemplo. Trabalha, semeia na obra de Deus, que cedo ou mais tarde vocês vão colher. E a colheita de Deus é fora do comum. Eu, prova viva disso, estive conversando com o nosso líder, nosso irmão Antoniel, em Botucatu, e ele me abraçou, deu risada, falou, rapaz, o que Deus fez na sua vida? Eu falei, foi porque eu semeei há 12 anos, praticamente, como líder da COJAD, trabalhando no meio de esforço, porque para nós sairmos de Cumbica para ir até Suzano, é praticamente 50 minutos. Pensa na época de COJAD, para fazer ensaio, aí tinha que catar os carros e ir lá ensaiar com eles lá, para voltar. E em Guaianazes, de Cumbica para Guaianazes, você conhece a capital. É trânsito, é tudo isso, e nós íamos com o maior amor, com carinho. E tinha os líderes que nos ajudavam bastante, né, na época. E aí eu aproveito repassar essa pergunta também para o Diego, né, Diego? Você é um diácono, mas que acabou tendo que sair da liderança da COJAD para fazer um trabalho de pastorear uma congregação, né? Então, teve uma importância essa função como líder de COJAD dentro do seu ministério? Então, irmão, a liderança da COJAD para mim foi uma parte essencial para o meu ministério pessoal, porque, igual o irmão falou, você liderar um grupo de jovens dentro de uma congregação é a mesma coisa que você congregar uma parte pastorear uma parte do rebanho. E ali a gente, por muitas das vezes, aconselhando os jovens, guiando, ensinando, fazendo atividades, fazendo eventos dentro da igreja com os jovens, com a mocidade. Então isso nos fez com que a gente desse um passo a mais, que até o nosso pastor reconheceu a nossa capacidade e nos colocou como pastor de uma congregação, eu, minha esposa. E a liderança da COJAD, para mim, foi tudo o que eu sempre quis fazer, que eu amo fazer, que é liderar jovens, cuidar de jovens, ajudar jovens. E, para mim, a liderança da COJAD é uma coisa que nunca vai sair da minha vida nem do meu ministério. Muito bom. Você está no De Papo com a COJAD, hoje aqui tuas férias no
um trabalho, né? O irmão Célio, que liderou a COJAD em Guarulhos, né? Em Carapicuíba durante muito tempo. E nosso irmão Cumbica, nosso irmão Diego, que também fez um trabalho ali, fundou uma COJAD em São José do Rio Preto. Compartilha, curta, comente, deixe sua pergunta. Caso você queira fazer alguma pergunta, aproveite a oportunidade para fazer a sua pergunta. Irmão Célio, eu peguei um pedacinho aqui da sua resposta que me chamou um pouquinho mais de atenção. O senhor falou de quanto o trabalho na igreja influenciou também a sua vida profissional, né? O quanto isso acabou te conduzindo na vida profissional. E a gente, na verdade, às vezes acaba perdendo um pouco essa visão do quanto a igreja nos traz de amadurecimento quando nós trabalhamos para o Senhor, né? Verdade, foi verdade, irmão Josias, porque o pastor Zito, ele me levou para trabalhar na construção da igreja. Na época, eu era adolescente, tinha 13 anos de idade, e fui ajudar ele como servente de pedreiro. E a igreja estava passando uns momentos difíceis, não ganhava muito, ganhava pouco. E ali eu do lado dele aprendendo, fui trabalhando, ajudando. E de lá eu saí um mestre de obra. Eu plantei e colhi. Colhi que o que eu ganhava lá na época, hoje, meu Deus do céu. O que Deus fez na minha vida foi extraordinário. E ajudando ele, o tempo todo fui um obreiro fiel ao pastor Zito ali no setor de Cumbica. Depois veio o pastor André, ajudei ele. Depois o pastor Vicente. Aí fui ajudar na tesouraria do setor, fiquei sendo tesoureiro setorial na época. Depois veio o pastor Renan, trabalhei com o pastor Renan 4 anos, sendo tesoureiro do setor. E aí ele me designou para estar pastoreando uma congregação que foi o Vila Virgínia, que tem um monte de irmãos aí do Vila Virgínia falando aí nas redes sociais. Quero até mandar um abraço para eles, que eu fiquei 3 anos e meio lá pastoreando eles. Amém. Meus irmãos, eu acho que agora vocês perceberam, eu não comentei no começo, deixei exatamente para aproveitar esse momento para a gente falar disso, mas o nosso diácono Diego e o nosso pastor Célio, eles não estão mais à frente da COJAD no momento, né? No momento, eu vou falar aqui no momento, porque só Deus sabe o amanhã, né? E quem sabe Deus não prepara para um dia vocês voltarem a liderar o trabalho com jovens. E essa foi uma brecha que o nosso evangelista, que é o nosso primeiro coordenador da COJAD, trouxe aqui, por conta realmente dessa demanda que eles tiveram em relação tanto ministerial quanto profissional. Eles deixaram, né, a liderança da COJAD, o irmão Célio, no momento, por uma questão profissional, teve que mudar para uma outra cidade, e o nosso irmão Diego, por uma questão ministerial. A necessidade do ministério fez com que ele fosse retirado ali da liderança da COJAD, para que ele pudesse, então, assumir uma congregação. E uma primeira pergunta aqui que eu tenho, e eu vou começar pelo nosso irmão Diego. Irmão Diego, Gabriel Costa pergunta assim, para você, qual foi o maior ou o melhor resultado que um líder de jovens pode obter? Para você, qual que é aí o maior resultado? Para mim, o maior resultado, e eu tive experiência com esse resultado, é você ver que o seu testemunho, o seu trabalho, a sua dedicação à frente de um grupo, à frente da COJAD, da liderança da COJAD, é igual o nosso irmão Antoniel estava falando aqui nos comentários também, que a gente plantando, a gente planta o que a gente colhe. Então, eu plantei amor, eu plantei dedicação, plantei carinho, plantei todo o meu tempo que eu pude estar à frente e ajudando a COJAD. Quando foi para a gente sair da liderança, um jovem chegou em mim e mandou um recado para mim falando que através da minha vida, a vida dele mudou, porque ele nunca tinha passado pela experiência de um líder ser tão perto, ser tão constante na vida dele, a ponto de que ele firmasse e tivesse um compromisso com Deus. Então essa é uma experiência que eu passei e que eu sei que
vou passar muitas mais experiências à frente de outros trabalhos. E essa é a experiência que eu passei, que o nosso testemunho influencia vidas. É verdade. Josias, deixa eu contar uma experiência rapidinho. Vai lá, irmão Célio, eu ia passar para minuto. você mesmo. Pode aproveitar, pode aproveitar. O trabalho da COJAD, eu tenho uma experiência de várias que eu tive. Quando o pastor Marcos de Oliveira assumiu o setor, quem estava sendo na gestão era o Felipe Eduardo, Diácono Felipe Eduardo, que também fez entrevista. Aí, ele foi para 2 córregos. Agora. Isso, ele está até nos assistindo aí. Um abraço, Felipe. Ele foi para 2 córregos junto com o pai. Aí o pastor Marcos, orando a Deus, me chamou para me assumir de novo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí o pastor Marcos, não, Célio, é você, Deus já falou comigo. Eu falei, pastor, mas eu não tenho mais, eu estou dirigindo igreja. Não, Célio, é você. E eu fui. Deus me deu um presente quando eu assumi depois dos 12 anos eu assumi mais um ano. E o presente que Deus me deu na nossa última COJAD foi batizando a minha filha com 10 anos de idade com o Espírito Santo. Foi a coisa mais linda que eu recebi, o presente de Deus. Glória a Deus. E ela está até me assistindo aqui, ela está do outro lado me assistindo. Um beijo, minha filha, o pai te ama. Amém, isso é muito bom. Deus nos faz ter experiências, né? Eu falo sempre que um líder, ele até se cansa. Existem alguns momentos que você fica meio desgastado, né? Fica naquela apreensão, a responsabilidade de liderar pessoas dentro da base do Evangelho é muito desgastante. Mas Deus, ele está o tempo todo nos restaurando, né? Ele está o tempo todo, de alguma forma, nos presenteando com algumas honrarias que nós não somos merecedores, mas pela graça de Deus que nos alcança cada dia, ele faz com que esses momentos sejam marcantes para a glória do seu nome, né? A honra e a glória do nome do Senhor. Mas isso nos traz conforto, isso nos traz consolo, né? Isso nos traz um refrigério, muitas vezes, que só a obra, né? Só quem trabalha pode experimentar. O missionário Janes, ele tem um hábito de comentar que tem coisas que só missionário experimenta, que tem coisas que só missionário vive, porque a partir do momento que você sai do natural e passa a viver coisas sobrenaturais, acaba fazendo com que você realmente experimente o sobrenatural, porque muitas vezes liderar é sair do natural, é você olhar uma situação e não olhar com um olho carnal, mas buscar em Deus a resposta para a saída, para a solução daquela situação. E é aí que vem a recompensa de Deus, né? É verdade. Verdade. E aí, aproveitando essa pergunta aqui do Gabriel, esse comentário que nós estamos aqui, eu gostaria de saber de vocês, eu vou começar agora pelo irmão Célio, qual foi o seu maior desafio enquanto líder? O maior obstáculo que você enfrentou, que você falou, rapaz, que situação agora? Teve vários, mas o meu maior mesmo foi da segunda vez que eu assumi. Da primeira eu estava na sede do setor, então não estava junto com os irmãos de Cumbica que estão nos assistindo, aí um abraço a todos os irmãos, ao qual eu amo de coração. Eu estava lá na primeira vez, o tempo todo do lado do pastor setorial era mais fácil. Aí a segunda vez que o pastor Marcos de Oliveira me chamou para assumir, eu era pastor de congregação. Então eu estava longe da sede, eu estava congregando, pastoreando uma igreja lá em Itaquá. De Itaquá para Cumbica é 50 minutos. Aí esse foi um desafio fora do comum, porque eu tinha que vir para Cumbica, ficar com os jovens de Cumbica, depois ir para a igreja, pastorear a igreja, e mesmo assim nós fazer a festividade. Mas foi tão Deus nessa festividade, foi tão real que Deus usou o pastor Marcos de Oliveira, eu estava meio assim, será que é? Como ser humano, né? Você sabe disso. E foi tão real que você viu o que Deus fez. Deus salvou, Deus batizou com o Espírito Santo, não foi só minha filha não, teve mais gente que Deus batizou, Deus respondeu do alto céus, mas foi um desafio ímpar. Para vocês, jovens, que você acha, eu trabalho, eu não consigo assumir tal responsabilidade hoje na igreja, mas dá. Sempre dá para você dar um pouquinho melhor. Você trabalha, você faz de tudo para o seu chefe. Quando fala na obra de Deus, eu pastoreava a igreja, era tesoureiro do setor e fui líder da mocidade e mestre de obra. E deu para fazer sempre, dá para fazer. Se você quiser, jovem, você consegue.
Porque realmente, Conselho, é experimentar o sobrenatural. Que tem hora que as nossas Sim. forças físicas se esgotam. Mas aí é quando Deus vem e dá um renovo, e aí você tem um gás que você fala, meu, de onde saiu isso? Como pode, né? Às vezes a gente chega no culto cansado, você está destruído do dia que você passou, às vezes muitas dificuldades, e de repente Deus te renova de um jeito que você fala, só Deus para fazer um negócio desse acontecer mesmo, né? Só Deus para nos Verdade. ajudar. Bom, Diego, e você? Qual foi o seu maior desafio aí? Então, irmão, foi como o irmão falou aí, o maior desafio meu foi começar uma Cojade do zero, porque a gente veio para implantar a Cojade, só que os irmãos não conheciam a Cojade assim como conhece hoje. E você começar um trabalho onde ninguém conhece o que você está fazendo, ninguém conhece o que vai acontecer, o pessoal fica inseguro, fala assim, mas o que esse irmão está querendo fazer? O que será que ele vai fazer? Então aí esse foi o maior desafio, tanto que o nosso chefe, o Antoniel, veio aqui em Rio Preto, ele, o irmão Heber, vieram aqui conversar comigo pessoalmente, comigo, com a minha esposa, nos dar um apoio, falou assim, ó, que se precisar a gente está junto. E tendo esse apoio, para nós foi o nosso ponto de partida, porque ele falou assim, ó, vai, faz, e que você precisar eu estou aqui na retaguarda, te ajudando. Dá um toque lá na sede, para nós lá na sede, que a gente vem aqui rapidinho. E aí a gente foi trabalhando, explicando como que é a Cojade, como que funciona, como que os irmãos têm que estar conectados, têm que estar em comunhão e união, tanto os setores como com a nossa sede em São Paulo. E aí fomos trabalhando até que entrou na cabeça do pessoal e explodiu, aí foi para frente. Então esse foi o meu maior desafio, começar uma Cojade do zero, onde ninguém conhecia nada de Cojade. Amém. Você que está nos assistindo, você está no De Papo com a Cojade. Estamos com uma entrevista aqui com dois, vou falar líderes, vou falar ex-líderes não, dois líderes aqui, assim como o pastor Marcos aqui está até comentando, irmão Conselho, ele falou assim, 2020 ainda não acabou não, então se prepare. Mas é isso Glória mesmo. a Deus. A gente sabe, além de tudo, né, que assim como a palavra de Deus nos ensina, né, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, né? Nós precisamos cada vez mais de obreiros para se engajar nessa obra, porque a gente sabe que a carga, às vezes, ela é pesada, ela nos consome de alguma forma, né? Ver esses desafios, se a gente não tiver pessoas que coloquem o ombro debaixo da carga conosco, a obra não sai. Né? O líder, ele na verdade depende dos liderados. Não existe um líder sem liderados, né? E eu acho que essa é um ponto que é chave para que todo liderado compreenda que a função do líder ela só é exercida pelo cuidado que nós temos que ter com cada jovem, com cada irmão, né? Com cada servo de Deus, para que a obra ela não sofra nenhuma deficiência, mas ela siga avante, né? Então, esses exemplos aí acabam marcando a nossa trajetória e são coisas que a gente nunca vai esquecer, né? Porque você tendo um congresso onde você está sobrecarregado, a sua filha ser batizada no Espírito Santo, né? Ainda como, vamos dizer, como pré-adolescente, né? É realmente algo que vai marcar a sua vida e com certeza vai marcar a dela também, né, Marcelo? Verdade, isso aí eu vou lembrar para sempre no meu ministério. É uma história um fato real que aconteceu que Deus me selou, né? Eu trabalhei 12 anos, e 12 anos eu via Deus batizar. Tem outra, eu fui batizado em uma Cojade. Eu casei, eu era cooperador, acabou o nosso congresso com a Cojade, o pastor Zito na época estava no interior com a Confederação Déboras, aí saímos lá para fora e os meninos gritando, era um congresso da Cojade, era o segundo dia de festa, na rua da igreja de Cumbica, falaram assim, tem uma mulher que caiu endemoniada ali, e aí todo mundo, aquele alvoroço, aqueles jovens tudo lá, e os jovens ficaram meio assim, aí falou, vai lá, Célio. Eu fui, quando cheguei lá, meu irmão, ela estava lá caída no chão, e eu falei, sai em nome de Jesus,
o Espírito Santo me pegou, o pessoal só me lembro que eu vim na rua pulando e Deus me selou com o Espírito Santo no meio da rua depois de uma festividade com a Cojade. Olha só, Glória a Deus. é só Deus, né? Deus fazendo do jeito dele, né? Deus nos surpreendendo sempre. Da mesma maneira, meu Diego, a sua experiência de fundar uma Cojade acaba gerando em você, ou tirando de você, um receio, por exemplo, de iniciar um novo trabalho, uma nova congregação, um novo ponto de pregação. Isso te dá bagagem hoje, né, para iniciar, para fundar um trabalho, porque a experiência que você acaba carregando ao longo do seu ministério também faz com que você se sinta mais calejado, mais preparado, né, para esse trabalho. É verdade, é verdade. Gostaria de pedir aos irmãos mais uma vez que compartilhem esta live. Através do seu compartilhamento, outras vidas serão edificadas, porque às vezes, meus irmãos, existe alguém do outro lado aí, né, num outro lugar, que está precisando ouvir uma palavra de incentivo, que está precisando ouvir algo que lhe traga coragem de fazer a obra do Senhor, ou que lhe traga coragem para buscar ajuda numa igreja. Que você nesta noite seja canal de bênção, seja o canal que vá transmitir esta mensagem para a vida de alguém. Então não deixe de compartilhar esta live. O objetivo aqui não é que nenhum de nós três sejamos glorificados, mas sim que o nome do Senhor seja exaltado e através de um clique seu, alguém pode ser alcançado pela mensagem do Evangelho, de ver três loucos aqui numa segunda-feira, 10 horas da noite, falando de liderança, mas não falando de liderança com o sentido de ser o maior exemplo, mas falando de liderança com o objetivo de mostrar a beleza do Evangelho, a beleza de se entregar para o Evangelho, né? É verdade. Glória a Deus. Então que você possa ser instrumento nas mãos de Deus para compartilhar essa live. Irmão Célio, se você voltasse para a Cojade hoje, qual era a situação que você falaria assim, eu não posso repetir essa situação, essa condição? Qual é um ponto de alerta que você deixa para um líder de jovens hoje? Olha, cuidado com isso, não vá por esse caminho. Existe alguma situação que você possa comentar? Existe várias, né? Várias. Nós damos várias brechas para os jovens atuais, né? O líder hoje, ele não pode dar essas brechas, tem que estar sempre presente, sempre atuando, sempre conversando, porque senão eu tiro ideia, porque eu tenho uma filha de 10 anos, e se eu e minha esposa não ficar em cima dela, ela fica mais tempo no celular do que com a gente. Então é a mesma coisa os jovens. Hoje as redes sociais, parabéns a vocês da Cojade por esse trabalho que vocês estão fazendo via redes sociais, né? Esse aí é um dos pontos. Não dar brecha, né? Não deixar o jovem escapar, né? E, irmão Diego, e para você aí, qual que é uma situação que você não repetiria? Eu sigo a mesma linha de raciocínio do nosso irmão pastor Célio. Que o que mais distancia os jovens do grupo é a questão da rede social. Eu passei por situações aqui na Cojade que tinha um jovem que ele era muito viciado em redes sociais. Ele passava a madrugada inteira jogando nas redes sociais, navegando. E a mãe dele falou assim, meu filho tá assim, meu filho tá assado. E a gente foi conversando, dialogando, conversando com os pais, conversando com o jovem. E chegou um momento que ele se libertou disso. Teve uma pressão também da mãe dele, que pegou o celular dele, né? E tirou o celular dele, mas teve outra questão que a gente sempre teve junto. E até foi esse jovem que, quando a gente saiu da liderança da Cojade, que ele veio falar que a Cojade não seria mais a mesma. Eu falei assim, não, irmão, você tem que olhar para frente. Um dia pode ser você aí na frente da liderança e você tem que fazer a sua parte. Então eu acho que a questão da rede social, você estar mais presente, você estar mais perto, saber o que se passa na vida de cada um, essa é uma questão que não pode deixar acontecer. Estar conectado, né? Estar no mundo do jovem, mas sem perder a essência do Evangelho, né?
Eu acho Isso que aí, isso aí. essa é a linha que é tão difícil de ser encontrada, o ponto de equilíbrio entre permanecer na base do Evangelho, principalmente a gente como Assembleia de Deus, mas também se modernizando ao ponto de alcançar o jovem, porque o jovem ele muda diariamente, né? É até uma questão assim que a gente vê, é realidade nos nossos dias. Se você for pegar a questão, perguntar, os jovens vai no culto, você pergunta, quem trouxe a Bíblia? Se veio 10, 5 não trouxe. Aí você pergunta, cadê o celular? Tem jovens que têm 2 celulares. Entendeu? Então, a questão é igual o senhor falou aí, tá conectado com Cristo, né? Tá sempre alerta. É verdade, verdade. Bom, Diego, uma característica imprescindível para um líder de jovens, na sua opinião? Imprescindível? É algo que precisa ter, um líder de jovens precisa ter. Ele precisa ser autêntico, precisa ser humilde, precisa saber reconhecer que nem todo mundo é forte. Todo mundo tem as suas fraquezas, todo mundo tem os seus momentos de fraqueza e tem que saber estar ali, pronto para atender, pronto para ter uma palavra pronta para poder ministrar a vida daquela pessoa que está fraca ou que está desanimada, para que ela não venha se perder nesse mundo. Então eu acho que saber reconhecer o erro do outro e estar pronto para ajudar e estender a mão. Amém. Irmão Célio, para você, uma característica que o líder tem que ter. Amigo. Outra, amor. Tendo isso aí, tem tudo. Ser amigo dos jovens hoje é tudo que eles precisam. E os jovens têm mais amigos lá fora do que dentro da igreja. Então o líder tem que ser amigo, tem que ter amor. Se tem amor, ganha todos os jovens. Amém, amém. Muito bom. Você está no De Papo com a Cojard, estamos aqui num papo abençoado que está nos edificando aqui, com certeza está edificando a vida de todos aqueles que estão assistindo. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir a nossa página e de deixar dessa visão de vocês que foram líderes e agora passaram, no caso do irmão Célio, por um período dirigiu congregação, no caso do irmão Diego, que está dirigindo congregação. Como que é estar no outro lado agora, né? Porque às vezes a gente escuta muito aí que existe muito líder que acaba entrando em conflitos com o seu pastor. Quando, na verdade, qualquer líder dentro de uma igreja, né, seja ela o tamanho que for, precisa ter uma relação de parceria muito forte com o seu pastor, né, que, na verdade, é um complemento do trabalho pastoral. Então, eu gostaria de que vocês dessem uma pincelada aí nessa parte. Como é estar do outro lado, né? Quais são as dificuldades para você escolher um líder de jovens? Qual que foi o seu sentimento, sua primeira visão em relação a isso, Monselho? O líder que está hoje na liderança, eu falei sobre amizade. Então eu falo, você tem que ser amigo do seu pastor. Eu estava na festa lá em Botucatu, quem estava lá me viu, o Toniel estava lá, nosso chefe, viu que eu fui lá, dei um abraço no pastor Renan, que estava lá, dei um abraço no pastor Marcos, que sou ótimos amigos dele. E eu tenho uma comunhão com o pastor. Do mesmo jeito você, líder, você tem que ser amigo do vosso pastor. Você sendo amigo do seu pastor, Deus tem de tudo para abençoar na sua liderança. Mesmo que às vezes o pastor pede para você fazer, hoje você não vai atender essa carta. Aí você vai querer jogar contra. Não faça isso não, em nome de Jesus. Se o teu pastor está pedindo que é o melhor para você e para a sua liderança, você obedece, então depois você vai colher. Então eu colhi coisas boas, porque quando eu fui para a congregação, eu tive um exemplo de obedecer o meu pastor. Quando eu assumi, os líderes que estavam lá na gestão foi o Rafael, e depois foi o irmão Almeida, que inclusive está nos assistindo aí, junto com vossa esposa. Tudo que eu riscava, eles faziam sem dar nenhuma dor de cabeça para mim. Obedeciam eu de forma extraordinária. Se eu riscava, eles riscavam em cima, porque eu plantei isso, né? E graças a Deus eu colhi.
Então, o que eu peço para vocês que estão nos assistindo, os líderes que estão aí, os jovens, obedeça aos vossos pastores. Amém. Muito bom, irmão Célio. E você, irmão Diego? Igual o irmão Célio falou, é obediência e ser amigo do pastor, né? Porque você sendo amigo do seu pastor, você tem várias portas abertas. Então, no momento em que o pastor nos chamou e nos falou que nós iríamos assumir uma congregação, a gente fomos obedientes, falamos, não, pastor, nós estamos aqui prontamente para atender o pedido do pastor, o chamado do ministério, e fomos de coração aberto. É lógico que a gente deixou a COJAD, um trabalho que a gente ama, que eu amo fazer, liderar jovens, estar perto dos jovens, mas aí nós fomos, e igual o nosso irmão falou, aos líderes que estão assistindo, que estão nos vendo aí nessa live, ser obediente e ser amigo do seu pastor e amigo dos irmãos da igreja, porque assim você tem várias portas abertas. No entanto que nós passamos por várias lideranças de jovens no Ministério Ipiranga, lá na região de Birigui, Araçatuba, e deixamos sempre a porta aberta porque nós fomos amigos e obedientes aos nossos pastores. Então isso aí é obediência e ser amigo. Amém, amém. Lembrar sempre que o pastor da igreja ele foi colocado ali por Deus, independente de se você concorde com a escolha de Deus ou não, a obra é do Senhor e ele coloca e tira a hora que ele quer e quem ele quer. Né? Então, quando você vai na contramão do seu pastor, você está indo na contramão daquilo que Deus quis que acontecesse, que fosse feito. Ainda que às vezes existem algumas situações que a gente possa discordar, né? A gente precisa entender que aquele pastor que está ali, ele foi escolhido por Deus para estar ali naquele momento. Né? E a nós cabe ser submisso a ele e orar por ele. Se você acha que o seu pastor está tendo a visão errada, ore por ele. Não critique a sua vida, mas ore para que Deus o direcione, assim como tem direcionado você, líder, né, que está nos assistindo. Não entre no embate jamais. Né? Não dá para entrar em contenda, porque aí você deixa de ser exemplo, né? Verdade. Como você vai querer submissão dos seus jovens, dos jovens que estão sob a sua liderança, se você não é submisso ao seu pastor? Então é algo que precisa ser sempre pensado, né, por todos os líderes. O irmão Renato está perguntando quantas igrejas temos no setor de Mirassol. Aqui, Mirassol é uma congregação do setor de Rio Preto. E aqui em Rio Preto nós temos 3 congregações e a nossa subsede. São quatro igrejas aqui no setor de Rio Preto. 4 igrejas. Isso. Amém. A pergunta do nosso irmão Celso, e rapaz, essa aqui é uma pergunta cabeluda, hein? Por que nos dias de hoje é tão difícil evangelizar, principalmente os jovens? Aí eu vou deixar para vocês. Quem quer se aventurar a responder essa primeiro? Vamos lá. Os jovens... Hoje está difícil porque os próprios jovens dentro da igreja não estão mais com desejo, com aquela chama que ardia em outras horas. Nós estávamos conversando agora há pouco do desejo da chama que ardia de ir atrás, de evangelizar, de correr, de ganhar almas. Quando eu estava pastoreando a igreja, eu fazia um evento na rua. Em frente à igreja lá do Vila Virgínia, em Itaquá, tinha uma feira e eu fazia, uma vez por mês, domingo de manhã, eu fazia um evento na rua levava o conjunto, levava a igreja para fora. Eu tirava a igreja de dentro e colocava lá fora, fazia um ar livre na rua, junto com o conjunto, que era, diga-se de passagem, muito bom. Só que os jovens não vinham, não era todos que vinham. Vinha mais as irmãs e os irmãos, porque os jovens hoje eles estão com vergonha de falar que são evangélicos. A maioria dos jovens hoje, alguns ainda tem esse receio. Pode ver que se você vai dar paz do Senhor alto, eles ficam baixinho, para ninguém ouvir, estão tímidos, porque por isso que está difícil hoje. Senhor, né, irmão Sérgio? É verdade, o outro só paz, de longe, assim, porque a verdade é que eles não estão mais com aquela aptidão de ganhar almas como nós tínhamos outra hora no passado. É isso que se torna difícil. Bom, Diego. Eu acho que assim, os nossos jovens de hoje em dia já vem com a sua opinião formada, né?
Tem jovens que não gostam de sair das quatro paredes para poder ir lá fora buscar a ovelha que está perdida, levar uma palavra de ânimo para as pessoas que necessitam. Eu lembro de quando a gente passou ali pelo setor de Araçatuba, Birigui e Araçatuba, nós liderávamos. Amém, meus irmãos. Gostaria de pedir desculpas aqui. Nós tivemos uma falha na nossa conexão. Acabou derrubando aqui totalmente a nossa live. Não conseguimos nos reconectar. Mas já estamos aqui partindo para o fim dessa entrevista. Eu só gostaria de refazer a pergunta aqui, que eu acredito que os irmãos perderam. E foi uma resposta bastante edificante. Bom, Diego, vamos recomeçar por você. Sua maior referência bíblica como líder, sem contar a Cristo. Então, uma das minhas maiores, tem várias, né? Mas uma das minhas maiores referências bíblicas é a história de Davi, do jovem Davi, quando decidiu sair do seu lugar de conforto e enfrentar o gigante Golias. E mostrando para todo o povo de Israel que com Deus sempre é possível vencer as batalhas, guerras. Então Davi aí é uma das referências bíblicas. Começou cedo, né? Seu ministério, né? Isso, começou jovem. Bom, Célio. Vamos lá, para mim, ele escolheu Davi, eu vou ficar no Paulo. Quando Paulo, tanto para mim serviu isso como um exemplo, quanto para você, jovem, que ele vai escrever na primeira carta lá aos Coríntios, vai dizer o seguinte, que Deus escolheu as coisas vis deste mundo para aniquilar aquelas que não são. Quando todo mundo fala que você não pode, que você não consegue, que você está fraco, que você não tem força, mas lembra, foi Deus que te escolheu. Quando ele te chama, pode ficar despreocupado. Todo mundo pode falar que você não consegue, mas o Paulo vai dizer que é nessa hora que Deus entra e fala que você é forte, que você tem força. Então eu fico com o Paulo, vários outros que tem, Josué, Moisés, vai longe, tem vários exemplos para nós aí. E acrescentar nisso que você falou, né, irmão Célio, que às vezes nem só os outros dizem que a gente não consegue, mas nós mesmos nos limitamos, né? Sim. E como eu disse em um momento aqui da nossa entrevista, a gente precisa sempre se lembrar que viver com Deus é viver o sobrenatural. E às vezes sai realmente dessa nossa situação, né? A gente acha que não vai dar certo e de repente, vamos olhar aí, irmão Diego, 28 anos dirigindo uma congregação, já fundou uma Cojade, e aí para muitos olham e falam, meu Deus, você está gastando a sua juventude com isso? Sendo que você poderia estar gastando, investindo em muitas outras coisas, né? Mas isso é bênção, isso é motivo de nós olharmos para Cristo e saber que Ele é o autor e consumador da nossa fé e por isso vale a pena seguir avante, né? Verdade. Penúltima pergunta antes da gente fazer a mais clássica de todas aqui. Gonçalo, você já pensou em desistir? Já. Na outra que nós estávamos fazendo, eu acabei falando que eu estava... Quando o pastor orou, o pastor Marcos de Oliveira falou assim, Célia, é você que vai assumir. Eu falei, meu Deus do céu, como vou assumir pastoreando a igreja, sendo tesoureiro do setor? E falei, não dá. E neguei uma vez, ele a segunda vez falou assim, olha que é Deus que colocou. E eu falei, tá bom, vou assumir. Mesmo assumindo, tinha vez que eu estava cansado, falava, não dá, porque eu tenho que pastorear a igreja lá e ir para Cumbica. Passava na Cumbica, às vezes no ensaio dos jovens, depois ia para Itaquá. E ficava cansado, aí a esposa vinha, me dava um apertão, falava, vamos amor, você consegue, você é forte, estou contigo, e ela me ajudava na tesouraria do setor, e foi daí onde que criei força. É bom ter uma esposa ajudadora, o senhor tem, o senhor sabe do que eu estou falando, nada melhor do nosso ministério nessa hora, uma esposa. Para vocês jovens que vão casar, ore e peça a confirmação de Deus, hein? Peça para Deus confirmar. Eu costumo até dizer, antes do irmão Diego responder também essa pergunta, eu costumo dizer que Deus ele não escolhe a mulher para ninguém, mas ele nos direciona se aquela vai aguentar a carga com você, né? E o contrário também, moças, né? Olhem muito o marido que vocês escolheram, escolherão, porque se ele não ajuda sua mãe, se ele não ajuda o seu pai, esquece que você vai ficar cuidando da casa sozinha, você vai ficar cuidando da criança sozinha, você vai ter que se virar sozinha, tem que ser uma parceria por completo.
Eu falo que o casamento ele tem que ser uma sociedade perfeita, em que os dois estão o tempo todo trabalhando com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, e a questão da submissão, ela só é um peso quando nós não estamos submissos a alguém que está submisso ao Deus Todo-Poderoso. Porque se a nossa submissão é em relação a alguém que está submisso a Deus, aí você fica tranquilo, porque você sabe que Deus vai colocar tudo no lugar o tempo todo, né, irmão Sérgio? Verdade. Bom, Diego, já pensou em desistir? Como é que foi? Irmão Josias, então, falar a verdade por irmão, eu nunca pensei em desistir. Assim, a gente sabe que as circunstâncias dos nossos dias, às vezes, nos levam a esse pensamento de querer desistir, querer largar tudo, mas quando a gente olha para trás, olha para os nossos dias atuais e vê o que Deus vai preparar dias melhores para nós, isso nos dá força para que nós não venhamos ter esses pensamentos de desistir. É lógico que a gente sabe que a obra não é fácil, por muitas das vezes nós fazendo o certo, fazendo conforme a Bíblia nos fala, pessoas nos atacam, pessoas falam mal de nós, pessoas nos olham com outros olhares, mas nós sabemos e cremos em um Jesus Cristo que passou por isso. Nós sabemos que ele veio à Terra, passou por tudo isso, passou foi cuspido, foi rejeitado, pessoas não abriram a porta para ele entrar, mas mesmo assim ele não desistiu e conseguiu completar a sua missão aqui na Terra, que foi nos mostrar o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido do Evangelho. Então, eu sigo o exemplo de Cristo. Sofreu muito mais que nós, né? Em todas as nossas tribulações, nunca nada vai se comparar ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Meus irmãos, nós estamos aqui quase finalizando a nossa entrevista de hoje, mas não poderíamos fechar essa entrevista sem a nossa clássica pergunta ou o pedido para que vocês façam uma afirmação. Uma palavra para o passado, uma palavra para o presente e uma palavra para o futuro. Irmão Diego, vou começar com você. Rapaz, eu passei o dia inteiro pensando nessas palavras que o irmão falou. Uma palavra para o passado, uma palavra para o presente, uma palavra para o futuro. E aí veio várias coisas na minha mente sobre o que já se passou, o que está se passando e o que vai se passar. E agora à noite eu sentado com a minha esposa e conversando com ela, creio que foi o Espírito Santo que usou ela e Deus me deu as palavras certas para que eu possa falar uma palavra para o passado, uma palavra para o presente e uma palavra para o futuro. A palavra para o passado é saudade. Saudade do que a gente já fez. A gente sabe que a gente fez grandes coisas pelo ministério à frente da COJAD, fizemos grandes obras, mostramos que é possível sim fazer grandes coisas. Então a palavra do passado é saudade. A palavra do presente é gratidão por tudo que já se passou e que está se passando nos nossos dias hoje. Nós sabemos que nós estamos à frente de outros trabalhos, outras coisas. Então a minha palavra para o presente é gratidão. E a palavra para o futuro, que é a palavra-chave e que não pode faltar em nossas vidas, é fé. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos que o Senhor Jesus já escreveu a nossa história. Então nós temos que ter fé que amanhã vai ser melhor do que hoje e que muitas coisas estão por vir, muitas coisas boas virão. Então a palavra do futuro é fé. Amém. Bom, Célio. Vamos lá. Passado. Vou quebrar todos os protocolos, que eu sei que vocês pediram só uma palavra, mas me perdoa, Antoniel, me perdoe você, Josias. Passado. O Gilson Regeno na sede, quando nós tínhamos o nosso encontro com a COJAD. Presente, esse trabalho maravilhoso ao qual vocês estão fazendo online, está arrebentando. Parabéns para toda a equipe envolvida. Futuro, o encontro com a COJAD em um ginásio. Amém! Aleluia, glória a Deus. Amém. Ó, eu falei, para concluir aqui, o passado, o que o nosso irmão Diego falou?
Saudade do Gilson e do Regênio. Presente, gratidão é o que vocês estão fazendo. E o futuro é fé. Eu tenho fé. Amém. Que na gestão ainda do evangelista Antoniel, vocês vão fechar aí o ginásio, ou Ibirapuera, ou Pacaembu, ou Morumbi, e meter os jovens da Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, dentro do Morumbi. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa realmente ter fé que isso vai acontecer sim, porque nós somos capazes. Eu acho verdade, que essa pandemia aqui, ela veio para mostrar exatamente isso. Nenhum desafio ele consegue, ele fica sem ser superado se nós quisermos superá-lo. As dificuldades, né, enfrentadas, eu tenho certeza que foram muitas por todo ministério, todo líder, todo pastor, ele sofreu e está sofrendo ainda com essa pandemia. Mas ela veio para nos lembrar mais uma vez que o Deus a quem nós servimos é um Deus que dá estratégia, é um Deus que dá direção, né? É um Deus que mostra o caminho certo. E eu gostaria de... não quero tomar a frente aqui desta entrevista, né? Vocês, na verdade, são os protagonistas, Deus acima de tudo, mas trazer a experiência de vocês aqui. Mas nós fazemos parte de uma pequena congregação no ministério. O Monselio falou que até conhece a nossa congregação, não é muito conhecido, nós estamos na Tereza Cristina. Uma congregação que está ao lado da sede do Ipiranga, porém já fica na Vila Monumento, um lugar com muita dificuldade financeira, onde os obstáculos são muito grandes. E a gente parou, eu e minha esposa, né, olhando a situação, as dificuldades que o nosso pastor estava enfrentando, e nos fizemos a seguinte pergunta: e agora? Como nós vamos agir nessa situação? A gente estava muito inteirado da situação da pandemia por conta do nosso trabalho. A gente trabalha em escola, tanto eu quanto minha esposa, e é uma escola de alto padrão, então essa informação chegou até muito antes do que a força com que acabou se tomando nas redes sociais para nós. A gente sabia que ia parar como parou, e a gente se fez essa pergunta por muitas vezes: como nós vamos, como uma pequena congregação, reagir num momento como esse? E eu quero dizer aos irmãos que Deus colocou as pessoas certas no nosso caminho, Deus nos deu estratégia, Deus nos deu direção. Nós não investimos um centavo da igreja. Eu falo isso com orgulho, porque é o Senhor fazendo. Deus colocou a mão aqui, o nosso computador que a gente tinha, ele deu conta, o som, a gente usou o que a gente tinha na mão. Por quê? Porque é Deus quem faz. E Deus ele foi colocando pessoas no nosso caminho para que o nome dele fosse glorificado. E a gente acabou caindo, por conta de todo esse trabalho, a gente acabou caindo na Cojade, né? E se eu estou aqui hoje fazendo essa entrevista, tendo o privilégio de conhecer um pouco mais de perto o irmão Célio, o irmão Diego, é porque lá atrás Deus nos deu uma estratégia, Deus nos deu uma direção e colocou nesse caminho, né? Então, essa pandemia ela veio para mostrar isso. Receba os desafios e os enfrente, porque Deus é quem dá estratégia e Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, ou imaginamos, ou sonhamos, né? Então é isso, irmão Célio. Gostei muito dessa visão. Realmente eu também sinto essa saudade, né? Eu cresci vendo Gilson Regê e cresci sonhando em ver o Ipiranga um dia lotando um ginásio. E eu tenho certeza que Deus irá nos dar esse privilégio para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar juntos lá glorificando a Deus. Amém. Com certeza. Glória a Deus por isso. Eu acho que a gente está finalizando essa live do melhor estilo. Apesar do problema dessa queda de conexão aqui, não atrapalhou aquilo que Deus tinha para falar com você, líder, com você, jovem, que está nos assistindo. E nós, aproveitando esse ensejo de falar com ex-líderes que são obreiros e que um dia voltarão a ser líderes, não sei o projeto de Deus, nós teremos o nosso fórum de liderança a partir do dia 17/10. Entre eles, vou comentar só um nome aqui, porque ele foi comentado durante essa live. Nosso pastor André Ribeiro estará conosco, dentre muitos outros que nós vamos falando ao longo da programação da Cojade. Então, fique ligado. Dia 17/10, nosso primeiro dia do Fórum de Liderança. Você, jovem que é liderado, que está nos assistindo, participe, porque amanhã você pode ser o líder. E convoque o seu líder para participar também, para trazer novidade para a sua igreja. E você, líder, que está me assistindo agora, que está nos assistindo agora, não deixe de participar,
porque com certeza esses homens de Deus terão muitas experiências para nos trazer e para ainda enriquecer ainda mais o nosso trabalho como líder de jovens. E no sábado, dia 10, nós teremos uma roda de música sobre regência instrumental e vozes às 16 horas. Rapaz, se eu fosse você, eu não ficava de fora não, porque às vezes a gente reclama que não tem ajuda, a gente reclama que não tem apoio, e agora está aí na sua casa, é só você pegar o celular, clicar, que você vai acessar todo esse conteúdo. Só não vê, meu irmão, quem não quer, e só perde quem não assiste, né, todas essas lives que a Cojade tem trazido para a glória do nome do Senhor. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, agradecer ao nosso pastor Alcides Fávaro, presidente do nosso ministério, que tem apoiado a Cojade de todas as maneiras possíveis. Nosso evangelista Antoniel, que também não tem medido os esforços, né? Nós vimos o relato do nosso irmão Diego. Se precisar, ele vai até você, liga para ele, manda mensagem para ele. Dentro dessa agenda apertada, o irmão Antoniel sempre dá um jeito de nos atendeu a nossa congregação também, quando eu pedi para ele. E toda a diretoria da Cojade, toda a equipe do marketing, todo o pessoal que sempre tem se envolvido para que esses trabalhos aconteçam. E também, claro, agradecer, irmão Célio, que Deus possa continuar abençoando sua vida, seu ministério, sua família, sua vida profissional. Irmão Diego, a mesma coisa, irmão, que o Senhor continue fazendo prosperar os seus caminhos e que o Senhor possa realizar cada um dos projetos que Ele tem para a vida de cada um de vocês. E antes de nós nos despedirmos, eu gostaria de deixar aqui um minutinho para cada um fazer sua consideração final. Irmão Célio. Obrigado a toda a liderança do nosso ministério, desde o nosso líder maior, depois veio o nosso evangelista e nosso irmão Antoniel, que Deus continue recompensando a todos vocês da Cojade. Foi um privilégio. Quero mandar um abraço para o pastor Zito, pastor André, pastor Vicente, pastor Renan e o pastor Marcos de Oliveira. Foram os meus pastores que me ajudaram muito ao meu ministério. Que Deus recompense a cada um de vocês, em nome de Jesus, a todos vocês ao qual estamos assistindo, a igreja de Cumbica, igreja lá do Vila Virgínia. A você, Diego, foi um prazer estar dividindo junto com você esse momento. E a você, Josias, e a sua esposa, que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Queria agradecer também a todos, primeiramente ao nosso pastor presidente, que tem feito e tem dado apoio a esta programação da Cojade, ao nosso líder Antoniel, evangelista Antoniel, aos irmãos que estavam aqui nos acompanhando. Muito obrigado aí a todos os pastores, os líderes, os irmãos, a todo mundo. Ao nosso pastor Célio, foi um prazer conhecer o irmão. Obrigado. Amém. Foi um prazer mesmo. Ao nosso irmão presbítero Josias, um amigão aí. Que o Senhor continue abençoando você, a sua esposa aí, que nos auxiliou aqui na conexão, aqui nos entrevistou. Foi um prazer estar aqui. E agradecer a Deus, porque sem Ele nós não estaríamos aqui juntos, nessa união, nessa comunhão e compartilhando experiência. Então, agradeço a todos. Amém. Agradecer ao pastor Marcos, que estava aí nos assistindo o tempo todo, está comentando o tempo todo. Um abraço, pastor Marcos. Gostaria de mandar um abraço especial ao nosso pastor André Felipe também, que sempre está junto com a Cojade, né? Está na frente do setor de Itaquá. E foi um grande amigo, foi meu pastor, meu professor de teologia ali num curso rápido que nós fizemos da sede, o qual eu tenho muita saudade. O pastor André é um grande amigo e que o nome do Senhor continue sendo glorificado através da sua vida. E assim, meus irmãos, eu gostaria de pedir ao pastor Célio que nos levasse a Deus em oração nesse momento, agradecendo por esse trabalho. E para finalizar, dessa bênção apostólica, já que é um pastor, é obreiro da casa do Senhor, para nós fecharmos esse trabalho, para a glória do Senhor. Tá bom. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos juntamente com os teus servos, ó Pai. Te glorificamos, te exaltando acima de tudo, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando o nosso ministério, o nosso pastor presidente, Alcides Fávaro, toda a vossa liderança, Senhor, os vossos vice-presidentes. Te pedimos, ó Pai, em prol da liderança da nossa Cojade, na pessoa
do evangelista Antoniel, Senhor. Sê, Senhor, com os teus filhos, ó Pai. Eu te peço, Senhor, em prol de cada um dos nossos irmãos, ao qual está nos escutando, nos assistindo nesta hora, Pai. Alcança, Senhor, a cada lar, ó Pai. Entra, Senhor. Atende, Senhor, a cada um dos pedidos, ó Pai, a qual estão necessitados. Se é uma cura, entra com a cura, Pai. Vai, Senhor, adiante, Senhor, nesse exato momento, Senhor. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor tem nos dado, de nós estamos aqui falando, Senhor, através dessas, Senhor, redes sociais. Eu te peço, Senhor, com cada um dos teus filhos, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos desde agora para todo sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas desde agora para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Amém.